Olha só que divertido. Ah, não é muito bom? Está lá este aqui que vos fala, né? Olha como eu era jovem. O Felipe e o Alan, todos rindo. Eu não lembro qual era a piada aí, mas todos rindo e felizes. Sabe o que te conta essa foto? Não. Você sabe? Não. Não? Não. Esta foto é de 2019, novembro de 2019. A gente ainda estava curtindo a nova era. A nova era. Vocês estavam lá no MEC, é? Não, Não. nós estávamos no primeiro Congresso Conservador de Santa Catarina. Lá em Florianópolis, sabe onde? Dentro da Universidade Federal. Uau. Dentro da UFSC. Jogaram até bomba aí nesse dia. Explodiram uma bomba, picharam um carro. Né? Foi um transtorno. O Olavo falando e os caras soltando bomba lá fora. O Olavo também estava ali? Tava. Ele falou por videoconferência. Foi sensacional esse dia. Imagino. Né? Foi muito agradável. Assim, a gente estava entre amigos, todos felizes. Mas o que acontece? Mas tem um porém. Né? Tem um porém. O que nós estávamos fazendo lá nesse congresso? Em 2019, eu lembro exatamente. Eu estava conversando com o Alan esse final de semana sobre isso. Nós estávamos lá explicando a seguinte coisa: ganhamos a eleição. E os milicos entraram lá e expulsaram todo mundo de dentro do governo. E o Felipe estava ali naquela época, assim, né? Só estava porque o Bolsonaro era amigo dele. Mas os milicos já estavam à caça do Felipe. Né? Já tinham expulsado a galera do MEC, já tinham expulsado o pessoal lá da Catel da Apex. Né, já tinham fudido o Ernesto, ele não tinha caído ainda, mas todo mundo já sabia que o Ernesto estava fudido. E o que a gente estava lá fazendo nesse congresso? Nós estávamos lá explicando que ganhamos a eleição, maravilha, mas se a direita não se organizar, né, se a militância não for organizada, e o que é organizar a militância? Criar instituições, organizações, partidos, etc, imprensa, né, TV, todo esse tipo de coisa, organizar a comunicação. O Bolsonaro vai ser retirado do poder. E o pior, não é que nós vamos perder, vão nos perseguir, nos colocar na cadeia. Nós falamos isso lá. Em 2019. Era isso que nós estávamos falando. Estava o Briguet, estava o Bernardo, estava eu, estava o Alan, estava o Felipe Martins, estava o próprio Olavo, o Lucas Campos, o Olavo. E esse era o assunto. Por quê? A gente tem bola de cristal? Não, a gente estava vendo o que estava acontecendo. Nós tínhamos a imprensa inteira contra nós. Tínhamos traidores dentro do governo, traidores dentro do Congresso, né, porque então, ali em novembro de 2019, o PSL, né, já tinha mostrado o que era, né, gente assim, tipo Francisquini, né, delegado Vadil, Major Olímpio, né, Joyce, toda essa galera, a gente já sabia quem era, né, que eram os Julian Lemos, eram os vagabundos que tinham entrado com o Bolsonaro para dentro do governo, ou para dentro do Congresso. Né? O Bibiano, que já tinha morrido, né, nessa época. Né? Era aquela galera que era assim, a escória da escória. Né? O Santos Cruz, aquele que era o general, que era o porta-voz do governo, o Barros, né, como que era o nome dele? Era assim. E a Chádia comentou aqui. Bom dia, Silvio está há 20 dias sem falar do Valdo Cruz. Pois é. Eu vou falar dele. Então, e aí nós estávamos lá felizes, a gente estivesse muito feliz, sorridente, né? A gente estava falando disso. Né? Que, ó, se vocês não se organizarem, se a direita não fizer porra nenhuma, né, ficar só nessa de bater palma pro Bolsonaro e só... Nada vai mudar. Não é que nada vai mudar. Eles vão tirar o Bolsonaro do poder e vão perseguir a direita para que isto nunca mais aconteça. Isto que é a eleição de 2018. E fomos escutados? Não. O Alan foi preso. Foi preso, não. Teve busca e apreensão 2 vezes na casa dele, foi exilado. O Felipe Martins foi preso. O Bernardo sofreu busca e apreensão na casa dele. Eu, graças a Deus, né, a polícia nunca veio atrás de mim, mas estou lá respondendo processo no TSE. Né, que agora não sei como fica, porque a denúncia é do Zanin, ele que vai ter que julgar como é que vai ser o negócio. Né, mas ninguém liga para essas formalidades. E, bom, enfim, acho que quase todo mundo que estava lá se funhanhou. A gente tem um outro congresso que a gente fez, que a gente tem uma caneca aqui no DSM com a foto, né, de todo mundo que participou desse congresso. Parece um paredão do Big Brother. Né? A gente ia lá e faz um X, assim, eliminado. Eu comentei aqui com o Briguet no diário. Né? Que tá todo mundo lá
O Tá na próprio lista. Ernesto, né? A Caiu. Ludmilla, o Alan, o Felipe. Né? Bom, então é isso, meu povo. A gente estava lá discutindo isso em 2019 e perdemos a oportunidade, né, com a máquina na mão, que era essa expressão que a gente usava, né, de fortalecer um movimento conservador. Né? E todo mundo batia palma para o Bolsonaro e não ouvia o que a gente estava falando. E Sim. achava que bater palmas para o Bolsonaro resolveria o problema. Tudo bem, continua batendo palma para o Bolsonaro, mas temos que fazer outras coisas. Para o bem do próprio Bolsonaro. Ninguém ouviu. E aí tinha aquele problema, que qualquer um que tentava fazer qualquer coisa despertava aquela ciumeira, né, do entorno do Bolsonaro, né, e vinha aquele papo, você quer o protagonismo. Isso. Fala, não, meu filho, só não quero tomar no cu. Né? O que é isso? Que o Olavo dizia, né? Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles fortalecidos irão nos prender pelos crimes que não cometemos. Exatamente. Né? Certamente Exatamente. vocês diziam isso lá também, né? É claro, porque assim, todo mundo que está ali é aluno do Olavo. E bons alunos do Olavo, pelo menos na área de ciência política. E a gente via, e também, então, a gente tinha sorte de poder discutir essas coisas com o Olavo. A gente estava falando, cara, não vai acontecer. E não aconteceu. E aí veio as eleições de 2022 e não aconteceu de novo. E agora veio a eleição de 2024 e não vai acontecer de novo. Porque o que nós estamos vendo na eleição de 2024? O PL entregando tudo para ou esquerdista ou para a gente do centrão. Não vou dizer tudo, mas boa parte. Tem os arranjos, sabemos. Tem os arranjos, né? Toda hora eu coloco lá no Twitter e pessoal, comenta aí como é que tá na sua cidade. Gente, é um descalabro o negócio. É um descalabro. Então, por quê? Porque a gente acha que o movimento conservador tem que ir lá e votar. Então, quem que a gente vai votar? Nós vamos votar em quem o Bolsonaro mandar. E aí todo mundo entende assim, que o Bolsonaro mandar é votar no candidato do PL. Né? Ou no oportunista do PSD, sabe qual for o partido que tiver ali na cabeça de chapa que o PL está apoiando. Tem cidades que o PL está apoiando o cara do PT. Não estou brincando, tá lá no Santinho, PL e PT junto. Agora o Bolsonaro até fez um vídeo aí meio ofendido, né, dizendo surpreso que essas coisas estão acontecendo. Não sei em que planeta ele vive. Né? Se ele assistisse o Diário BSM, ele saberia que isso estava acontecendo há mais de um ano. Né? Mas ele não precisa, porque ele tem os milicos que o informam de tudo que acontece no Brasil. Bom, é por isso, minha gente, que a gente criou a imersão BSM. Né? Para que nós vamos resolver esse problema? Não vamos resolver esse problema. Mas nós juntamos uma série de pessoas importantes na área. Né? Importante que é famoso? Não é famoso. Né? Mas que realmente entende do negócio. Tá? Algumas são famosas, né? Como a Campanhola, ela é bem famosa, né? Deve ter 2 milhões de seguidores e tal. Né? O Bernardo é famoso. Mas nós juntamos, né, nós aqui do BSM, então eu, o Bernardo, o Briguet, o Brás, a Ana, né, a Michele Tomazin, né, o Lucas Campos, que é o assessor da Ana Campanhola, que é o sujeito que praticamente organizou a militância conservadora em Santa Catarina, né, que tem bases no estado todo, né, bases municipais no estado todo. O que são bases municipais? São grupos, organizações, associações, igrejas, gente que está tudo articulado, né, numa rede, que a hora que precisa ela é acionada e ela faz coisas e essas coisas acontecem. Né. Temos a Caroline Detoni, né, que fez tudo isso aí, esse trabalho lá na região dela, lá no oeste de Santa Catarina, que é uma região complicada, porque tem aqueles alemão esquerdista lá, no oeste de Santa Catarina, um lugar que tem petista lá, né? E em Florianópolis, obviamente, né? Em Florianópolis é a ilha da fantasia. Então, lá, né? Boa. Né? Manezinho, né? Convidamos o Uner. As pessoas nem sabem quem que é o Uner. O Uner foi vereador de BH, entrou na vaga no Nicolas, né? Quando o Nicolas saiu. Mas isso não é tão importante. O importante é que o Uner, ele é organizador do MOVA, que é o Movimento de Valores pelo Brasil, que é um movimento muito bom que existe lá em Minas Gerais, né, que é um movimento que trabalha nos municípios pequenos, conscientizando as pessoas, enfim, fazendo uma série de trabalhos lá. E que a gestão dele como vereador de BH era uma gestão do movimento. E essa é a experiência legal, entendeu? Assim, que ele não foi lá com as ideias dele, os planos dele. É que ele foi cassado, não é? Ele foi cassado depois, Mas o que acontece? A pauta do governo, do mandato dele é a pauta do movimento. Então aí ele vai vir para falar isso, só como que você constrói movimento, depois você vira vereador e o vereador ele trabalha para o movimento. Não é o vereador que chega lá e fala assim, vota em mim aí porque eu tenho ideias mirabolantes. Tá? Não, o cara ele está preso ao movimento. Então é disso que ele vai falar, dessa experiência que eles têm lá. Né? E outras pessoas,
né, que virão falar. Tem o Mário Sérgio Lepre, que é o cientista político aqui da PUC, né, que é Felipe especialista em sistema partidário, esse tipo de coisa, vai esclarecer como funciona essa selva, né, política brasileira. O Felipe Barros, que está explicando justamente isso, porque é importante ter uma base municipal organizada, né, para conquistar o Senado em 2026, e o Senado em 2026 me parece óbvio, não vou nem explicar para vocês porque é importante. Né? Então, a gente juntou essa galera justamente para poder discutir isso. Né? Não é exatamente a eleição, assim, como votar. Lógico, a gente vai falar disso também, como você escolher, né, o candidato menos pior, menos vagabundo dessa eleição de 2024. Está cheio, gente, de vagabundo. Está cheio. Do nosso lado. Tá? Tá cheio de gente. Então, a gente vai tratar um pouco disso. Né? E quais são assim, as vantagens ou desvantagens de ter que votar no picareta, que é o que sobrou. Né? Mas assim, então tá, você vai votar no picareta, mas o que você vai fazer depois? Os caras vão ter que ficar na rédea curta. Agora, como controlar? Você tem os meios? Existem os meios de controlá-lo, né? Ou de pressioná-lo, ou de diminuir os malefícios que o cara pode causar. Então, a imersão BSM é para discutir isso, assim, o que, né, a direita, a partir da iniciativa de indivíduos, pode fazer, né, assim, no antes e depois das eleições. Porque a eleição, a gente vai lá e vota. O problema é antes e depois. Né? Porque se a gente for para casa achando que o candidato que o Bolsonaro escolheu vai resolver os nossos problemas, né, nada vai acontecer. Porque o candidato que o Bolsonaro escolheu, por exemplo, para resolver o plano de São Paulo é o Nunes. E ele está lá já é prefeito 2 anos, que ele entrou na chapa esquerdista do Bruno Covas, aliás, né? E não resolveu problema nenhum de São Paulo. E eu não sei porque o Bolsonaro acredita que se você repetir, né, a mesma causa, você terá uma consequência diferente. Né? Eu não sei por que ele acredita isso. Né? Que se a gente fizer a mesma coisa, uma segunda vez ela vai ter um resultado diferente. Não vai. Né? Então, mas a direita vem fazendo isso, Ana, desde 2018. A gente faz a mesma coisa esperando que tenha um resultado diferente. Né? Aí é sempre o mesmo resultado e a gente fica surpreso ou bravo. Né? E aí o que o direitista faz? Vai lá xingar no Twitter. Né? Ou o que aconteceu depois de 2022, né? Depois do 8 de janeiro. Ele se torna apático. Não quero mais saber desse negócio de política, porque deu tudo errado e a solução, obviamente, não é política. A solução não é eleitoral, mas ela é, obviamente, política. Veja, a esfera da política, né? As coisas da polis, né? Da res pública, ela é uma esfera da vida humana. Faz parte da estrutura humana. Não existe vida humana sem isso. Se você é humano, meu filho, se você vive em sociedade, né, não tem como ignorar ou fugir dos seus deveres políticos. Você pode até fingir que eles não existem, né, mas você vai pagar as consequências por isso. No atual governo, pagar as consequências por isso significa pagar os impostos. Né? Literalmente pagar. Né? Não tem como fugir disso. Você pode, mas eu não gosto de política, política não resolve. Não. Veja, ninguém precisa ser um fanático para a política, ficar lá e tal, mas é justamente para isso. Né? Agora, a organização da vida em comunidade, né, ela precisa ser feita pelos indivíduos. Né? Não tem como você fugir disso. É uma obrigação mínima do ser humano. Né? Ter alguma preocupação com o destino da comunidade, onde vão crescer seus filhos, seus netos, né? Onde está o seu dinheiro investido, onde ele quer abrir uma empresa. Né? Se você quer só cuidar do seu negócio, né? Porque agora o ponto é assim, eu sei porque como a gente tem, né, trabalho no mercado editorial, a gente acompanha também vendas, conversa com outros canais de venda, outras pessoas, né? Então assim, ninguém quer saber de política, todo mundo quer saber de coisas fitness, né, e autoajuda, né? E, sobretudo autoajuda financeira. Você está preocupado com a autoajuda financeira porque você já está se cagando de medo que vai dar uma merda, né? E por que vai dar merda? Porque nós não fizemos o trabalho direito. Né? E deixamos esse verme voltar ao poder junto com essa gangue toda que ele trouxe. Né? E se a gente fizer a mesma coisa, só vai piorar, não vai melhorar. Não, a gente nunca vai ter o cara que a gente quer para ter um ambiente de negócios bons em que você não precisa ficar com medo, né, comprando o livro lá do Pai Rico, Pai Pobre. Né? Como proteger o seu patrimônio. Né? Isso é o que está nos Trending Topics do Google. Você entrar lá para ver o que as pessoas pesquisam, é isso. Né? Isso quer dizer o quê? Que elas estão se cagando de medo. Né?
E aí, em vez de tentar resolver o problema, não, enfia a cabeça no buraco de avestruz. Isso que eu não consigo entender. Né? Veja, o problema não vai embora. E nós constatamos também, né, que essa coisa da direita, os conservadores, que é uma coisa nova, assim, a gente não soube ainda se organizar, se articular. Eu acho que o Imersão também tem uma proposta dessa, assim, não é? Como é, então, que a gente faz isso? Sim, é exatamente isso que nós vamos discutir. Né? Como é que fazer? Assim, ó, tudo bem, a gente vai em manifestação. Era gostoso em manifestação. Mas agora nem manifestação tem mais. Né? Mas, assim, tinha algo a fazer além das manifestações. Né? E nada foi feito. Então, esse é o ponto. Então, para que é a imersão? É para discutir essas coisas, para a gente poder, né, começar a dar às pessoas, porque assim, não esperem que o BSM vai criar este movimento, né, e nós vamos criar, e nós vamos organizar a militância. Não, nós vamos explicar para as pessoas os instrumentos que elas precisam utilizar para fazer isso. Né, e quais são os problemas de não fazer. Né? Porque cada um tem que fazer na sua cidade. Né, com a sua comunidade próxima, dentro da sua área de atuação. Né? Mas é possível organizar, né, ações coletivas, bem estruturadas, né, que possam agir em vários âmbitos. Né? A gente tem vários. Por exemplo, o exemplo da Michele aqui em Londrina. Exatamente. Né? Quem que era a Michele Tomazinho? Que é essa que você de vez em quando vê aqui no BSM. Né? Já saiu o programa dela? Não, vai estrear essa semana. Então se fica ligado, vai estrear o programa da Michele aqui. Podia falar? Podia. Podia? Então tá. Né? A Michele, meu filho, era uma dona de casa. Né? Ela é enfermeira lá, sempre trabalhou com saúde, empresária, mas ela largou tudo e ficou em casa cuidando dos filhos. Né? Tava lá, né? Ela tinha a vida dela, passeava com o cachorro, ela corria, que ela é atleta, né? Faz lá triatlon, nada, pula de paraquedas, dá tiro, ela faz todas essas coisas. Mas na dela. Na dela. É. Nem rede social ela tinha, eu acho. Não, tinha, mas é. E aí, resolveram colocar uma mordaça no filho dela e dar uma injeção no guri, né, na escola, durante a pandemia. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, bom, ela falou, acho que aí é demais, né? E ela começou a ficar meio preocupada com isso, começou a ir atrás de outras mães da escola, que também estavam incomodadas com essa situação, e aí virou um rebuliço todo, ela estava lá, né, na frente das escolas, fazendo manifestação, protestando, foi para a Câmara de Vereadores, botou medo em todos os vereadores, ficaram se cagando de medo dela, e tocou o terror. Né? E aí organizou um movimento, né, um movimento do quê? Mães com crianças, né? Que é um negócio meio que imbatível, assim, não tem como ganhar. Não tem. Não tem é como o mais ganhar. poderoso possível. E ela pintou e bordou e aconteceu tudo o que ela queria. Né? Aconteceu tudo o que ela queria. Ela fez acontecer o negócio. Levantou, né? Levantou, sacudiu, não ficou quieta, não ficou dentro de casa, não ficou correndo no lago, brigando com guardinha, porque se estava com máscara ou sem máscara. Não, ela foi para ação eficiente. Né? Foi para o Ministério Público. Aí começou a explicar para outras pessoas de outras cidades o que devia fazer, começou a auxiliar mães que estavam com problemas. Abriu os olhos das pessoas. E aí ela se tornou uma liderança. E agora, acho que ela vai ser candidata, né? Agora ela vai disputar a política, porque, óbvio, o movimento está organizado, precisa ter um representante para trabalhar essas pautas lá dentro, né? Para pressionar, porque também tem um problema. Os que estão aí, que depois, no meio desse processo, alguns políticos até se aproximaram dela, falaram, então beleza, vou ajudar e tal, não sei o quê, né? Tem um aí que falou que ia ajudar, que se ele não pede oportunidade, ele não pode ver um projeto do governo lá no Congresso Nacional, que ele já vai lá e vota. De direita, tá? Muito conservador. Nossa. Né? Ele já vai lá e vota. Ele não pode ver um projeto do Lula que ele fala, quero ajudar o governo. Né? Porque nós temos que ter pautas propositivas, não podemos ser esses radicais do Bolsonaro. Pois é, Silvio, tem esse exemplo, tem o SAFE, que a gente sabe, tudo bem, agora não é eleição para... Mas é esse tipo de pessoa também que vai ser desmascarado na imersão, não é? Para poder votar sem medo. Não vamos ficar lá desmascarando a pessoa, porque nem precisa, não mas vamos falar dessas coisas. É dizer que, assim, essas pessoas, elas podem aparecer dizendo que vai defender, então, o que você acredita, mas chegar lá e virar casaca. Sim, e tem maneiras de analisar esse tipo de coisa. Né? Tem maneiras de analisar. Né? Obviamente, pegar o histórico de voto. Né? Entendeu? Para pegar o histórico de voto, histórico de projetos. Né? Esse que é o ponto. Então, igual o Safe. O Safe, do Dia dos Pais, ele estava na casa do pai dele? Não, ele estava lá na casa do Bolsonaro. Né? Ele postou foto ontem lá com o Bolsonaro. Só aqui no Dia dos Pais e tal.
Olha, gente, se vocês não percebem, assim, né, que aquele, né, com 5 minutos de Freud que você leu na faculdade, né, que você ouviu alguém falar, se você não tira conclusões gravíssimas a respeito dessa foto que você postou ontem, né, cuidado. Né? Mas o sujeito vai lá, faz uma série de cagadas e ele acha que uma foto com o Bolsonaro no Dia dos Pais, falando que o Bolsonaro é o pai dele, o segundo pai, sei lá, né? Mas vota em mim porque eu gosto do Bolsonaro. E aí você olha o histórico de venda o histórico de votos do que é quase o histórico de venda, né? Foi um ato falho freudiano, não, mas a gente sabe, né? você olha o histórico de votos do cara, o que tem lá dentro? Um monte de lixo, um monte de coisa contra a direita. Então o que adianta tirar foto com o Bolsonaro? Outra pessoa que também estará na imersão é a Esté Papaiano, não é? Que ela vem ali desse meio da prefeitura, não é? Sim. Então vai poder também contar. A Esté, ela sabe assim, o Muita que tem que experiência. fazer. Ela sabe tem um mapa dos conselhos que a direita precisa tomar. Naquilo se ninguém olha. Isso que eu ia comentar, desculpa, Silvio, eu já tô te interrompendo vocês, mas atenção a isso então também, né? Quem são as pessoas que estão sendo colocadas nesses lugares, Sim, não porque é? essas coisas são importantes. O Conselho Federal de Medicina. Tem que ser tomado pela direita. OAB, né? O conselho, qual que é esse? O tutelar? O Conselho Tutelar. Nos organizamos, né? Conseguimos. O CFM, nos organizamos, conseguimos. Conseguimos. É uma série de instituições que a direita precisa entrar lá. Isso. Né? Só que precisa ter um mapa disso, precisa saber como é que faz. Alguém precisa sentar e estudar e falar, bom, como que nós vamos tomar isso aí? Então precisa de um tempo. Né? 2 anos para se preparar? 3 anos? Né? Então, a imersão BSM é para isso, é para a gente discutir. A gente não vai dar o mapa de tudo isso, não vamos discutir todos os aspectos do problema, né, mas é um começo. Né? Assim, eu acredito que é o primeiro congresso conservador do Brasil, né, a tratar realmente das pautas, né, de um movimento, não das pautas eleitorais do político. Ótimo. Né? Por exemplo, porque você vai lá, você vai no CIPEC, né, e no CIPEC você tem 7 minutos para falar. Ele chega lá e fala assim, não, nós vamos voltar em 2024, em 2026, né? E a esquerda está desesperada, eles estão desesperados, né? E nós vamos voltar. Agora é o pior, né? Mas daí como? Não, é porque o Trump vai ganhar. É. Então, quer dizer, eles já desistiram da luta. Eles esperam que o Trump lute. Ali está a esperança. Aí, ao longo do eleitoral. raciocínio que eles não explicam, e eu também não pergunto, né? Que assim, o Trump ganhou, aí o Trump ganhou, aí tem uma série de causas e consequências até vir assim, aos direitos políticos do Bolsonaro, tá? que serão magicamente ali. Devolvidos. E aí daí tem a eleição do Bolsonaro, mas a causa é o Trump. Né? Se o Trump ganhar, o que eles falam, se o Trump ganhar, a esquerda inteira vai ficar com medo e tal, não sei o quê. E aí vão deixar de fazer maldades, de medo do Trump. Eu não vou dizer argumento, mas o raciocínio é esse. Assim, quando você pergunta, fala, mas o que o Trump vai fazer que vai ajudar o Brasil? Você fala, não, a esquerda vai ficar com o cu na mão. Você fala assim, eles vão parar de fazer o que eles estão fazendo porque eles estão com medo do Trump. Não, tem que acordar, então, ser mais realista, pé no chão, isso. Então, exatamente, por isso você precisa fazer imersão Quais BSM. são os meios, como é possível, não é? Isso vai ser mostrado, então, para vocês. Ainda estamos com o primeiro lote, não é? Até depois de amanhã. Lá, pessoal. Falta alguns dias. Você vai clicar no link, tem um link aqui embaixo do vídeo para quem está assistindo no YouTube. Beleza. Se você não está assistindo no YouTube, você vai entrar assim, ó, brasilsemmedo.com. Aí vai ter um banner gigante lá no site, tá a nossa carinha lá, tem a cara da Campanholo, né? E já vai clicar nesse banner. Aí você vai cair na página lá de venda. E tá lá 2 dias e 12 horas para acabar o primeiro lote. No primeiro lote você tem acesso ao que, Ana? Sim, você, além então desse acesso à imersão BSM, você ganha 3 bônus, uma aula, uma super aula, são 2 aulas suas, não é? São 2 aulas. Vai, então diga-nos sobre as aulas. É só até quarta-feira. A inscrição vai até o dia 24, mas é só até quarta-feira que você está no primeiro lote, que é mais barato, que depois fica mais caro. Mais barato e com vantagens. E
você tem um primeiro bônus, que é essa masterclass com o Felipe Barros e o Bernardo Kister, que é uma discussão entre os dois, justamente a respeito do que pode fazer um vereador e um prefeito para as pautas da direita. Porque o pessoal fica pensando muito em Brasília, né? Mas há coisas concretas que podem fazer aqui. Inclusive, é isso que é a atuação da Michelle que eu estava falando, que ela fez coisas... De uma atuação civil, uma liderança ali, não é? Civil. E agora, vendo essa questão de dentro da Câmara de Vereadores. E ela nem vereadora era. Não. Né? Não é, na verdade, né? Ela não não é. Então, mas na época que ela se tornou lá, uma liderança... pressionando os caras. Pressionando dentro da prefeitura, isso. E, então, é esse que é o assunto que eles vão discutir nessa Masterclass, que já está gravada, aliás, tal, é exclusiva para eles. Tá? Uma aula que eu dou, que algumas pessoas já tiveram a oportunidade de ver esta aula, que eu chamo ela assim de porque a direita ganha, mas não leva. Né? Que eu acho que é um assunto fundamental. Né? Por que a gente é eleito, né? Nós colocamos nossos candidatos lá, mas na hora de tomar decisão ninguém ouve o que a gente está falando. Então, assim, a gente não leva, a direita não leva. O político leva, né? Porque ele está lá, ele tem o salário dele lá, tudo. Né? Mas a gente não leva, nossas pautas não andam. Pelo contrário, elas retrocedem. Né? Então, eu explico por que isto acontece. Né? E é importante a gente saber por que isso acontece para traçar as estratégias para o futuro. E também as táticas. E uma outra aula, que também vai estar lá, né? Provavelmente deve entrar semana que vem, em que eu explico que quem nos acompanha aqui já ouviu falar bastante desse assunto, né? Que é o sistema político brasileiro. Assim, na verdade, o sistema de governo brasileiro, que é o presidencialismo de coalizão. Né? O presidencialismo de coalizão, que é mais ou menos o que foi criado com a Constituinte de 88, mas como ele se transformou ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, numa outra coisa, que é o parlamentarismo de coação, que algumas pessoas chamam de semipresidencialismo, mas na verdade não é. Né? Que eu nem faço juízo de valor, se ele é bom ou ruim, mas é como ele funciona. Né? E você saber que hoje nós vivemos num parlamentarismo de coação, né, de coação do presidente, né, isso muda toda a estratégia, né, de tomada de poder, a estratégia eleitoral, né, muda tudo. Né? E aí você percebe que mais claramente que o foco, de fato, não é a cereja do bolo, como dizia o Olavo, que é a presidência da República. São outras estruturas, outras instituições. Né? Porque daqui para frente o presidente será sempre coagido. Né? A menos que alguém consiga fazer uma coalizão de governo tal, bem estruturado, que eu acho praticamente impossível com os quadros que a gente tem hoje. Né? Então, mas é isso que eu explico na aula. Mas essa aula é só para quem comprar até quarta-feira, se inscrever até quarta-feira. Depois não tem mais. Não perca essa oportunidade, então. A gente teve hoje a audiência aqui. E quanto é? 40 pila, R$39. 39, não, é precinho. Assim, é um congresso, vai ser no dia 24 de agosto, a gente vai ficar a manhã inteira, a tarde inteira falando desses assuntos com nossos convidados. É um sábado. E você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram também, temos ali a audiência do Jornal Brasil Sem Medo no Instagram. Então, ali no Instagram também tem link, não é? Tem um link no Instagram, tá o link na bio do Instagram, tá o link aqui embaixo no YouTube. No Twitter também, né? Tá o link na bio do Twitter. E não tem erro, é brasilsemmedo.com, você vai lá e clica no banner